Meu nome é Mariana, tenho 62 anos, sou avó de 7 netos lindíssimos e hoje venho aqui quebrada por dentro, literalmente destroçada, para contar uma história que guardei trancada no peito durante 41 anos. 41 anos, gente. Pois é, uma história que não é só minha, é de 3 pessoas que se amaram de formas que a sociedade nunca poderia aceitar e que eu, por muito tempo, acreditei que era a vilã dessa trama toda. Mas antes de eu começar, preciso que você entenda exatamente aonde isso vai chegar, porque essa revelação que estou prestes a fazer vai sacudir tudo aquilo que você acredita sobre traição, sobre lealdade, sobre o que realmente significa amar alguém. Estou falando de um segredo guardado dentro de um casamento, enterrado tão fundo que precisou de 35 anos para vir à tona. 35 anos de mentiras cuidadosamente construídas, de risos forçados durante reuniões de família, de abraços que doíam porque eram vazios, de noites inteiras fingindo dormir enquanto meu coração acelerado tentava processar aquilo que meus olhos tinham visto. Mas vou começar do princípio, porque vocês precisam entender exatamente como a vida de uma mulher inteira pode ser desmantelada em questão de minutos, em uma varanda de hotel, com o som das cachoeiras ao fundo e o cheiro de chuva se aproximando. Era 1983 quando tudo começou, e eu era uma mulher completamente diferente da que sou hoje. Tinha apenas 21 anos, trabalhava em uma pequena galeria de arte no centro de São Paulo. Aquelas galerias chiques que vendiam quadros caríssimos para gente rica, sabe como é? E eu era a assistente, a moça que vendia os cafés para os visitantes, organizava as exposições, pendurava as obras nas paredes. Ganhava pouquíssimo, mas adorava aquele ambiente, aquela sensação de estar cercada por beleza. Foi em uma terça-feira chuvosa que ele entrou naquela galeria, encharcado da chuva, com um sorriso desculpador no rosto e olhos que brilhavam de um jeito que nunca tinha visto antes. Seu nome era Paulo Mendes. Ele era promotor de vendas de uma empresa de equipamentos de laboratório, viajava constantemente pelo interior de São Paulo e havia entrado na galeria apenas para se proteger da chuva, mas acabou ficando horas conversando comigo enquanto eu fechava o estabelecimento. Isso foi o começo. Alguns diriam que foi o começo de uma grande história de amor. Eu diria que foi o começo de uma ilusão que duraria décadas. Paulo tinha 37 anos na época, 14 anos mais velho do que eu, e havia nessa diferença de idade uma segurança que me atraía demais. Ele era bonito, não no sentido clássico, mas no sentido de ser um homem que carregava uma história nos olhos, alguém que parecia ter vivido vidas diferentes em uma só existência. Começamos a nos ver nos fins de semana. Ele me levava para jantares em restaurantes que eu nunca poderia pagar sozinha. Me presenteava com livros de poesia que não entendia, mas fingia que compreendia, e me fazia rir de um jeito que parecia que meus pulmões iam explodir. Éramos felizes, ou pelo menos eu acreditava que éramos. Quase 2 anos depois, ele me pediu em casamento em um lugar tão romântico que parece cena de filme. Foi em um balão de ar quente, gente, durante um festival em Campinas. Ele tinha arranjado isso tudo sem eu saber, conseguiu entradas e planejou tudo por semanas, enquanto o balão subia cada vez mais alto, com São Paulo se abrindo embaixo de nós. Ele se ajoelhou, tirou um anel de ouro branco com um diamante simples e disse as palavras que toda menina de 23 anos quer ouvir. Claro que eu disse sim, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tremendo de emoção e frio porque estava congelando lá em cima naquele cesto balançando no ar. Eu acreditava naquele momento, com toda a fibra do meu ser, que tinha encontrado o meu grande amor, aquele que ia me acompanhar até o fim da vida. Começamos a planejar o casamento para o meio do ano seguinte, em 1986. E foi durante esses preparativos que comecei a notar as primeiras coisas estranhas. Paulo recebia telefonemas constantemente de um amigo seu, um certo Victor, que morava em Ribeirão Preto. Conversavam durante horas, às vezes até altas horas da madrugada, e Paulo ficava com aquela expressão distante no rosto, como se não estivesse realmente em casa comigo, sabe? Era como se uma parte dele estivesse em outro lugar, com outra pessoa. Perguntei algumas vezes sobre esses telefonemas,
E ele sempre respondia que era só coisa de amigos, que precisava apoiar o Victor em um momento difícil de sua vida. Victor tinha perdido o emprego, estava em uma situação financeira complicada, e Paulo, que era um homem bom, gentil, com um coração enorme, não conseguia simplesmente ignorar o sofrimento de quem havia sido seu melhor amigo desde a adolescência. Isso fazia sentido para mim, porque conhecia Paulo o suficiente para saber que ele tinha essa compaixão absurda por pessoas em apuros. Mas havia algo na forma como ele falava sobre o Victor, nos tons de voz, na urgência com que atendia os telefonemas, que me deixava com uma sensação estranha no peito, uma ansiedade que eu não sabia explicar muito bem, mas que estava lá, crescendo como uma semente sendo regada. No casamento, que foi bonito e simples, com apenas 50 convidados em uma pequena capela ao lado de um convento em uma cidadezinha do interior, fui quando conheci o Victor pessoalmente. Ele era o padrinho de Paulo, como era natural, o melhor amigo desde a infância. E quando o vi chegando, entendi imediatamente por que Paulo tinha aquela ligação tão forte com ele. Victor era um homem lindo, com esse tipo de beleza que desacelera o tempo, sabe? Alto, com cabelos negros e cacheados, olhos castanhos profundos como poços, um sorriso que iluminava o ambiente inteiro. Mas não era só a beleza física, era algo que irradiava dele, uma presença que ocupava espaço. Durante a cerimônia, notei que ele e Paulo se tocavam frequentemente, as mãos se esbarrando, os olhares se cruzando. E havia nessa comunicação silenciosa algo que começou a me deixar muito, mas muito desconfortável mesmo. Foi durante a festa que isso se intensificou. Victor fez um discurso que me marcou para sempre. Falou sobre como conhecia Paulo desde os 7 anos de idade, sobre como cresceram juntos, sobre como se conheciam melhor do que se conheciam a si mesmos. E havia algo na voz dele, uma tonalidade que ia além de uma simples amizade. Era um discurso repleto de duplos sentidos, de palavras que pareciam ter significados ocultos. E quando ele olhava para Paulo enquanto falava, era como se o mundo inteiro desaparecesse. Várias pessoas na festa choraram. Eu chorei também, mas não de alegria como os outros. Chorei porque naquele momento, mesmo sem querer acreditar, mesmo sem ter palavras para descrever aquilo, eu sentia que algo estava errado. Nossa lua de mel foi em um hotel em Campos do Jordão, naquelas montanhas lindas onde a névoa cobre tudo, e a gente se sente como se estivesse dentro de uma nuvem. Paulo tinha reservado um quarto com vista para as serras, com aquela banheira de hidromassagem que era luxo demais para minha realidade de menina de galeria de arte. Tudo era perfeito, como um conto de fadas que eu tinha construído na minha cabeça, desde pequena. Nos 2 primeiros dias, Paulo foi maravilhoso comigo. Me levava para caminhadas nas trilhas, jantávamos à luz de velas no restaurante do hotel, tivemos nossas primeiras relações como marido e mulher naquela cama enorme. E foi tudo tão doce, tão cuidadoso, tão cheio de ternura, que eu praticamente esquecia daquele sentimento estranho que tinha tido durante o casamento. Mas no 3º dia, algo mudou completamente. Paulo acordou cedo, disse que tinha recebido uma mensagem de que Victor estava com problemas sérios e que precisava fazer um telefonema importante. Na época, não existia celular como hoje. Tudo era através de telefones públicos ou de residências. Ele foi até a recepção do hotel para usar o telefone de lá, e quando voltou, sua energia tinha mudado completamente. Estava pálido, nervoso, com as mãos tremendo ligeiramente. Amor, ele me disse, sentando na cama enquanto eu ainda estava deitada, enrolada naquele lençol de algodão egípcio, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Meu coração começou acelerado naquele instante. Conhecia aquela introdução. Sabia que nada bom vinha depois de palavras assim. O Victor está em uma situação desesperadora. Perdeu não só o emprego que tinha, mas também a casa onde estava alugada. Sua família o colocou para fora porque os dinheiros dele não foram o suficiente. E agora ele está sem ter para onde ir, sem ter dinheiro nem para comer adequadamente. Ele está literalmente na rua, Mariana. Senti um aperto no peito, não só pela situação do Victor, mas pela urgência na voz do Paulo, pela forma como aquilo parecia estar destruindo ele. Aquilo não era uma preocupação normal de amigo para amigo.
Era algo mais profundo, mais visceral, e eu tinha medo de fazer a próxima pergunta, mas fiz mesmo assim. Paulo, por que você está tão abalado assim? Digo, claro, é triste a situação dele, mas você está parecendo que o mundo está terminando. Ele me olhou com os olhos marejados e foi naquele momento que vi uma verdade que eu ainda não estava pronta para processar. Porque eu não consigo deixar ele sofrer, Mariana. Porque ele significa mais para mim do que você consegue imaginar. Porque perder ele seria perder uma parte fundamental de mim mesmo. Fiz silêncio. Um silêncio pesado, barulhento apesar de não fazer som nenhum. Meu estômago churning como um liquidificador. Então ele continuou, vendo que eu não respondia nada. Eu estava pensando em algo. Victor não tem ninguém. Não tem família que o aceite, não tem rede de apoio, não tem nada. E eu estava pensando que, se você concordar, ele poderia vir passar uns tempos aqui conosco no hotel. Só uns dias, sabe? Apenas para sair daquela situação de rua, descasar, e quando voltarmos para São Paulo, a gente ajuda ele a se reorganizar, encontra um trabalho, aluga uma casa. Você está me pedindo para convidar seu melhor amigo para a nossa lua de mel? Perguntei. E minha voz saiu mais aguda do que o normal. Eu sabia que estava acontecendo algo que ia me destruir antes mesmo de entender completamente o que era. Paulo baixou a cabeça, e quando olhou para mim novamente, havia uma mistura de desespero e culpa naquele rosto que eu tanto amava. Eu sei que é loucura, Mariana. Eu sei que é totalmente injusto com você, com nossa lua de mel, com tudo que estávamos construindo. Mas eu não consigo deixar ele desamparado desse jeito. Não consegui. Fiz tudo. Errado na vida dele. Deixei ele ficar sozinho por tanto tempo. E agora que ele mais precisa de mim, eu não posso falhar. Não posso. O tom de culpa, de arrependimento, de algo não dito, mas completamente palpável, aquilo tudo junto criou um ambiente tão carregado no quarto que parecia que a gente estava em outro planeta. Fiquei olhando para ele por muito tempo, sem conseguir falar nada. Meu corpo inteiro estava tremendo. Queria gritar, queria perguntar o que realmente estava acontecendo, mas ao mesmo tempo sabia que se fizesse isso, se abrisse aquela porta, coisas muito piores viriam para fora. Então eu fiz o que muitas mulheres fazem quando confrontadas com uma verdade que não querem enfrentar. Coloquei a culpa em mim mesma. Se é tão importante assim para você, tudo bem, eu disse, minha voz saindo quase sussurrada. Se isso vai fazer você feliz, se vai tirar esse peso das suas costas, então está bem. Ele pode vir. E naquele momento, eu vi Paulo literalmente respirar fundo, como se tinha estado segurando a respiração a vida toda e finalmente podia soltar. O alívio no rosto dele era tão imediato, tão visceral, que confirmou todos os meus piores medos. Ele me abraçou, me beijou, sussurrou, obrigado várias vezes. Mas aquele abraço não era de quem tinha acabado de tirar um peso dos ombros de sua esposa. Era de quem tinha acabado de conseguir permissão para fazer algo que desejava há muito tempo. Victor chegou no dia seguinte, de ônibus, carregando apenas uma mochila pequena com algumas roupas. Eu desci para buscá-lo na recepção, enquanto Paulo ficava no quarto preparando as coisas. E quando o vi chegando, sujo de viagem, exausto, mas ainda assim irradiando aquela beleza que parecia insuperável, eu senti meu estômago fazer coisas estranhas. Ele me cumprimentou de forma educada, um beijo no rosto, nada exagerado, mas mesmo naquele gesto simples havia uma intimidade que me fez sentir como uma intrusa em meu próprio casamento. Quando entramos no quarto e Paulo o viu, aconteceu algo que mudou tudo para mim. Vi uma transformação no rosto do meu marido que nunca tinha visto antes. Era como se todo o peso que ele carregava desaparecesse instantaneamente. Seus olhos brilhavam de uma forma que nunca tinham brilhado para mim. Seu corpo se mexia de forma diferente, mais leve, mais livre. Aqueles dois se abraçaram por muito tempo, e foi durante esse abraço que eu entendi, com uma clareza que foi praticamente dolorosa, que meu casamento já tinha terminado antes mesmo de começar. Victor dormiu em um sofá que colocamos na varanda do quarto, teoricamente. Mas na realidade, na primeira noite que ele estava ali, acordei de madrugada e descobri que Paulo tinha saído da cama. Fui até a varanda para ver aonde ele estava, pensando que estava conversando com Victor sobre a situação dele,
E o que vi aquela noite permaneceu queimado em minha memória como um ferro em brasa. Vi meu marido sentado muito próximo do Victor, tão próximo que seus ombros se tocavam, e ele estava com a cabeça apoiada no ombro de Victor. Estavam em silêncio, apenas observando as luzes da cidade lá embaixo. Mas aquele silêncio era tão repleto de significado que parecia gritar. Aquela cena, aquele simples gesto de intimidade, destruiu completamente qualquer dúvida que eu pudesse ter. Naquele momento, eu soube que havia muito mais acontecendo do que eu podia entender ou processar, e que minha vida tinha acabado de desabar sem que ninguém me avisasse. Os dias que se seguiram foram os mais confusos e agonizantes da minha vida até aquele ponto. Victor ficou no hotel conosco por uma semana inteira, e durante cada minuto daqueles 7 dias eu sentia como se estivesse vivendo em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Paulo e Victor passavam horas juntos, saíam para caminhadas nas trilhas, sentavam na varanda conversando sobre coisas que eu não podia participar, risos que ecoavam pelo quarto, mas que pareciam me deixar ainda mais isolada. Eu tentava agir normalmente, tentava fingir que estava tudo bem, mas por dentro eu estava desaparecendo. Meu corpo estava ali, minha voz conseguia fazer conversas básicas, mas minha mente estava em um lugar completamente diferente, tentando encaixar todas as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. No terceiro dia de Victor no hotel, Paulo e eu ficamos sozinhos no quarto, enquanto Victor estava na recepção, usando o telefone para tentar procurar emprego. Tentei abordar o assunto de forma cuidadosa, tateando, porque ainda tinha esperança de estar enganada, de estar imaginando coisas. Paulo, eu comecei, tentando manter a voz calma, mesmo que tudo dentro de mim estivesse gritando. Por que você parece tão diferente quando Victor está por perto? Tão radiante, sabe? Tão feliz de uma forma que você nunca é comigo. Ele ficou quieto por um tempo que pareceu eternidade. Depois se levantou da cama e ficou olhando pela janela para aquelas montanhas cobertas de névoa. Mariana, ele disse, e sua voz era tão baixa que mal conseguia ouvir. Você está imaginando coisas. Victor é meu amigo, meu melhor amigo. Claro que fico feliz de vê-lo, depois de tudo que ele passou. Mas aquilo não mudou meus sentimentos por você. Eu não acreditei. Não porque ele tivesse mentido, mas porque a forma como ele disse aquilo era a de alguém que estava tentando convencer a si mesmo tanto quanto a mim. Durante toda aquela semana, eu fiz algo que hoje reconheço como sendo completamente errado, mas que naquele momento pareceu ser a única forma de conseguir as respostas que eu precisava. Passei a espionar. Ouvia conversas através de portas, tentava ler expressões, observava cada gesto e toque entre eles dois, procurando evidências de algo que não sabia como nomear. E encontrei. Encontrei em cada olhar prolongado, em cada vez que Paulo tocava no braço de Victor enquanto falavam, em cada risada que parecia explosão de alegria pura, em cada momento em que eles se esqueciam de que eu estava na sala. No 5º dia, algo que eu não esperava aconteceu. Paulo saiu cedo para fazer exercício. Ele disse, deixando Victor e eu sozinhos no quarto. Fiquei extremamente desconfortável porque não tinha nada para conversar com Victor. Não tinha como fingir normalidade quando sabia que havia um elefante invisível gigantesco ocupando todo o espaço do quarto. Mas Victor foi incrivelmente gentil comigo, surpreendentemente. Mariana, ele me disse, enquanto tomávamos café naquela varanda com vista para as montanhas. Eu quero que você saiba que eu reconheço o sacrifício que está fazendo. Eu reconheço que sua lua de mel foi invadida, que seus planos foram destruídos. E isso não é justo com você. De verdade, não é. Fiquei olhando para ele, tentando entender por que ele estava dizendo tudo isso. E foi quando percebi que aquele homem lindo e aparentemente despreocupado estava sofrendo tanto quanto eu. Havia lágrimas nos olhos dele, uma tristeza que parecia pesada demais para um corpo só. Você ama ele, não é? Perguntei direto, porque naquele momento eu não tinha mais energia para rodeios. Ele não negou. Não respondeu verbalmente, mas aquele silêncio foi a resposta mais alta que jamais ouvi. Sim, ele disse finalmente, sua voz quebrando. Eu amo o Paulo desde que tínhamos 14 anos de idade, Mariana. Desde que tínhamos 14 anos. E ele sente a mesma coisa, ou pelo menos sentia,
e estava tentando enterrar aquilo tudo fundo dentro dele para viver uma vida que a sociedade esperava que ele vivesse. Ele se casou com você porque acreditava que conseguiria esquecer de mim, que conseguiria ser normal, que conseguiria ser feliz com uma mulher. Mas ele não consegue, e eu não consigo ficar longe dele, mesmo sabendo que isso o machuca, mesmo sabendo que isso destrói você. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Virou tudo. Todas as minhas suspeitas, todas as peças que tinha juntado, tudo fez sentido de repente, de forma tão clara e tão terrível que quase desmaiei. Meu casamento, aquele casamento que tinha durado apenas 5 dias, era baseado em uma mentira. Não era que Paulo não me amava, ele podia me amar de verdade. Mas havia uma parte dele, uma parte fundamental que estava completamente dedicada a outra pessoa. E eu tinha vindo em segundo lugar desde o início. Saí dali, correndo, não consegui nem responder. Fui até a recepção do hotel, peguei um casaco de Paulo que estava lá e saí para caminhar sozinha pelas trilhas, porque precisava de ar, precisava de espaço, precisava de qualquer coisa que não fosse estar dentro daquele quarto com a realidade que tinha acabado de me ser apresentada de forma tão crua. Caminhei por horas, meus pés doíam, minhas pernas estavam cansadas, mas eu continuava andando, porque parar significava ter que pensar sobre tudo. Isso, e pensar sobre aquilo, significava desabar completamente. Quando escureceu, finalmente voltei para o hotel. Paulo estava desesperado, havia procurado por mim em todos os lugares, estava prestes a chamar a polícia. Quando me viu chegando, ele correu até mim e me abraçou. E aquele abraço era tão desesperado, tão cheio de amor genuíno por mim, que me fez chorar como não tinha chorado em toda a minha vida. Mas aquele abraço também confirmava tudo, porque mesmo enquanto me abraçava, enquanto sussurrava que estava arrependido, que me amava, que não queria me perder, eu podia sentir que ele dividido, que parte dele, uma parte muito importante, estava em outro lugar, com outra pessoa. Naquela noite, entrei no quarto e fiz algo que mudou tudo. Sentei nos 3 no sofá da varanda, Paulo, Victor e eu simplesmente perguntei: tudo bem, vocês 2 precisam me contar exatamente o que está acontecendo, porque eu não consigo mais viver nessa mentira. Eu não consigo mais fingir que não vejo, que não sinto. Preciso da verdade, por mais que doa. E foi ali, com o barulho das cachoeiras ao fundo, com a névoa cobrindo as montanhas, que Paulo e Victor finalmente me contaram a história real. A história de um amor que começou na adolescência, que foi reprimido pela sociedade, que foi enterrado fundo por medo e por expectativas sociais. A história de 2 homens que nunca conseguiram estar completamente juntos, porque o mundo não permitia. A história de um homem que tentou ser heterossexual, que se casou comigo esperando que aquilo fosse salvação, mas que descobriu que o amor não funciona assim, que você não consegue simplesmente desligar sentimentos, enterrar uma parte fundamental de si mesmo. E enquanto eles contavam, eu sentia cada palavra como um golpe, mas era um golpe que finalmente fazia sentido da dor que eu tinha carregado desde o início. Não era porque eu não era suficiente. Era porque eu tinha sido colocada em um cenário impossível desde o princípio. E agora, sentada ali entre esses 2 homens, eu precisava decidir o que fazer com essa verdade que tinha justamente descoberto. Valeu demais, de verdade, por estar aqui comigo nesse momento tão pesado. Se esse gesto seu de assistir, de estar presente nessa história que é tão difícil de contar, se isso está tocando você, se está movendo algo dentro do seu coração, considere clicar em Valeu demais logo abaixo. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de trazer histórias que machucam, que curam, que transformam vidas. Sua ajuda faz toda a diferença nessa jornada. Aquela conversa na varanda durou a noite inteira. Nós 3 sentados ali, com as garrafas de cerveja se acumulando na mesinha de vidro, conversando sobre coisas que ninguém deveria ter que conversar. Paulo me explicou que conhecia Victor desde os 7 anos, que cresceram juntos em um bairro pobre de Ribeirão Preto, que era como se tivessem uma única alma, dividida em 2 corpos. Ele me contou que na adolescência, quando finalmente compreendeu o que sentia, quase se matou, que passou anos em terapia, com psicólogos terríveis que tentavam o curar de algo que não era doença,
que por muito tempo acreditou que estava completamente sozinho, que era a única pessoa no mundo que sentia aquilo. Mas depois encontrou Victor, e tudo fez sentido, porque Victor sentia exatamente a mesma coisa. Passaram a adolescência toda se amando em silêncio, em segredo, em momentos rápidos quando os pais de um ou de outro não estavam em casa. Victor me olhava enquanto Paulo falava, e seus olhos estavam repletos de uma dor tão profunda que quase conseguia tocá-la no ar. Ele confirmou tudo o que Paulo disse, e acrescentou que quando Paulo começou a namorar comigo, aquilo foi praticamente morte civil para ele, que assistiu ao homem que amava se casar com uma mulher e fingir que estava feliz, fingir que era normal, enquanto Victor ficava sozinho, completamente dividido entre apoiar seu melhor amigo e proteger seu próprio coração que estava sendo despedaçado todos os dias. Vocês não entendem o que vocês me fizeram? Perguntei, e minha voz saiu como um grito abafado. Vocês sabem quantas noites eu passei chorando no chuveiro porque sentia que algo estava errado? Quantas vezes tentei ser melhor, fazer melhor, pensando que era culpa minha, que meu marido olhava para outro homem com mais paixão do que olhava para mim. Eu tinha 21 anos. Eu era praticamente uma criança. E vocês dois homens adultos, me arrastaram para o meio de uma história que não era minha. Paulo tentou se aproximar de mim, tentou me abraçar, mas eu o afastei com violência. Não toque em mim. Não consigo nem olhar para você agora. Ele ficou ali, com as mãos caídas, completamente destruído, mas honestamente, eu não tinha espaço mental para me preocupar com os sentimentos dele. Eu estava muito ocupada tentando processar que minha vida inteira tinha sido construída sobre areia movediça. Victor começou a falar sobre como tinha vindo para São Paulo, como tinha conseguido aquele trabalho de professor, como tinha tentado manter distância de Paulo para que meu casamento funcionasse, mas que o coração não obedecia, que continuava amando Paulo, que assistia de longe enquanto ele tentava ser feliz comigo, e que quando Paulo ligava dizendo que não aguentava mais fingir, que queria se matar, que não conseguia dormir porque sonhava comigo, mas acordava amando outra pessoa, aquilo era destruidor. E naquela conversa inteira, eu comecei a ver que ambos, Paulo e Victor, eram vítimas também de uma sociedade que dizia que aquilo que sentiam era errado, era pecado, era doença. Nos dias que se seguiram àquela conversa, algo muito estranho começou a acontecer dentro de mim. Não era perdão, longe disso, mas era uma compreensão de que aqueles dois homens estavam em uma situação praticamente impossível e que eu tinha sido colateral do desespero de Paulo em tentar ser algo que não era. Voltamos para São Paulo no fim daquela semana, e durante o trajeto de carro, Paulo dirigia enquanto Victor dormia encostado na janela, e eu olhava pela paisagem mudando, processando silenciosamente o que faria a seguir. Poderia processar o divórcio, poderia destruir completamente a vida de Paulo, contar para suas famílias, para seus empregadores e deixar que a vergonha e a condenação do mundo fizessem o trabalho de destruição por mim. Mas quando olhava para Paulo, vendo o cansaço em seu rosto, a autotortura nos seus olhos, a forma como ele dirigia com uma tensão que parecia que ia quebrar seu corpo a qualquer momento, eu não conseguia fazer aquilo, porque ele já estava se punindo o suficiente por tentar ser heterossexual em um mundo que não permitia que ele fosse honesto consigo mesmo. E quando olhava para Victor, vendo como ele dormia com a cabeça inclinada de forma desconfortável, como seu rosto estava coberto de lágrimas mesmo dormindo, eu via o sofrimento de dois corações que simplesmente quiseram estar juntos em um planeta que dizia que aquilo era impossível. Estabeleci condições. Isso foi em 1986. Isso era praticamente 38 anos atrás, gente. 38 anos. Paulo e eu continuaríamos casados. Não porque estivéssemos construindo algo real juntos naquele momento, mas porque era a forma de proteger todo mundo. Naquele contexto social que era absolutamente implacável com pessoas diferentes. Paulo seria meu marido, aos olhos da sociedade. Daríamos jantares familiares, iríamos juntos em eventos, participaríamos de reuniões de amigos. Ele seria atencioso comigo, seria um bom companheiro, seria honesto em todas as outras coisas. Mas nós dois aceitaríamos que havia uma parte dele que pertencia a Victor.
E Victor? Victor se mudaria para São Paulo. Conseguiria um emprego como consultor de empresas, alugaria uma casa na mesma rua que a nossa, praticamente vizinho. Ele seria apresentado como primo nosso, alguém que tinha vindo das dificuldades e que a gente estava ajudando a se reorganizar. Ninguém precisaria saber a verdade. E enquanto aqueles dois construíam sua vida que ninguém poderia ver, eu construiria a minha. Eu poderia estudar, poderia trabalhar, poderia perseguir meus sonhos sem estar completamente presa em um relacionamento de fachada. Poderia ter minha própria vida, mesmo que fosse uma vida solitária. Fiz essa escolha porque achei que era o mal menor. Achei que era a forma menos destrutiva de lidar com uma situação que já estava destruída. Tivemos 2 filhos, 2 meninos lindíssimos que cresceram vendo Paulo como pai e Victor como tio, sem questionar muito por que o tio aparecia quase todos os dias, porque dormia frequentemente em nosso sofá, porque havia uma intimidade entre ele e Paulo que era ligeiramente diferente de outras amizades. Meus filhos, quando ficaram adolescentes e começaram a entender melhor as dinâmicas do mundo, naturalmente compreenderam o que estava acontecendo. Nunca foi conversado explicitamente, mas havia um entendimento silencioso. Meu filho mais velho, em um momento de vulnerabilidade quando tinha 16 anos, me perguntou se eu estava bem com tudo aquilo. E eu menti. Disse que estava bem, que era tudo controlado, que era a melhor solução para todos. Mas em meu coração, eu sabia que não era bem assim. Em meu coração havia um vazio que nunca foi preenchido. Um vazio que começou naquela varanda de hotel em Campos do Jordão e que me acompanhou por 41 anos. Eu amava Paulo. Isso é verdade. Eu genuinamente amava meu marido. Mas havia um tipo de amor que eu nunca recebi dele da forma que queria. Havia uma completude que ele não podia me oferecer, porque uma parte fundamental dele estava sempre em outro lugar, com outra pessoa. E esse era um preço que eu tinha escolhido pagar. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, lembre-se, você pode apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Isso fortalece esse canal de luz e nos permite continuar espalhando essas histórias com todo o carinho para mais pessoas que, assim como você, precisam entender que o amor não é simples, que a vida não é simples e que às vezes a maior prova de amor é aceitar as complexidades daqueles que amamos. Você está acompanhando essa jornada devastadora? Porque ainda há muito mais pela frente. Os anos passaram de forma estranha, como se estivéssemos todos vivendo em câmera lenta. Quando meus filhos eram pequenos, eu conseguia manter uma rotina que parecia quase normal. Acordava, preparava café da manhã para 3 pessoas, levava as crianças para a escola, ia para meu trabalho em uma galeria de arte que tinha começado a expandir minha carreira de forma notável. Paulo ia para seu trabalho de promotor de vendas, volta e meia passava a noite fora em viagens para cidades do interior. E Victor? Victor aparecia várias vezes por semana. Vinha para jantar, ficava no sofá da sala até tarde conversando com Paulo, dormia às vezes no quarto de hóspedes que tínhamos e ninguém perguntava perguntas. Meus filhos cresciam aceitando que tio Victor era parte da família tanto quanto qualquer tio de verdade. Mas eu percebia tudo. Percebia cada toque de mão que ia além do necessário, cada olhar que durava um pouco mais do que deveria, cada sussurro compartilhado na cozinha, quando pensavam que eu não ouvia. E aquilo tudo, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, ia consumindo uma parte de mim que nunca conseguiu se recuperar. Havia momentos em que eu sentava sozinha no meu quarto, no final da noite, enquanto Paulo dormia do meu lado, sem realmente estar ali comigo. E eu chorava tão silenciosamente que meu corpo inteiro tremendo parecia a coisa mais barulhenta do universo. Havia momentos em que olhava no espelho e não reconhecia a mulher que via. Aquela mulher parecia envelhecida, parecia cansada, parecia esgotada por carregar um segredo tão pesado, tão destrutivo, tão solitário. Porque, ninguém sabia, ninguém podia saber. Se eu contasse para minhas amigas, seria a morte social. Se contasse para minha mãe, seria o escândalo da família. Se contasse para alguém na comunidade, seria a confirmação de todos os boatos que já corriam sobre Paulo. Então, eu mantinha aquilo trancado dentro de mim,
guardado em um cofre do meu peito que só tinha abertura para deixar mais dor entrar. Minha carreira cresceu, sim. Eu virei diretora da galeria, depois proprietária de minha própria galeria de arte. Eu tinha conseguido construir algo profissional que era completamente meu, completamente independente de Paulo, de Victor, de todo aquele caos emocional. E em muitos sentidos, meu trabalho se tornou minha salvação. Porque quando eu estava circundada de arte, quando eu estava cercada de beleza e criatividade, eu conseguia esquecer por alguns momentos que minha vida pessoal era uma mentira cuidadosamente construída. Mas existiram momentos de alegria também. Momentos em que eu via Paulo genuinamente feliz, e aquela felicidade vinha de estar com Victor. Momentos em que eu assistia os dois homens rindo juntos, conversando sobre livros que tinham lido, sobre exposições que tinham visto, e eu reconhecia que aquilo era real, que aquele amor era real. E mesmo que estivesse me custando uma parte de minha vida, uma parte de minha juventude, uma parte de meu coração que nunca mais funcionaria da mesma forma, eu não conseguia realmente culpá-los por simplesmente quererem estar juntos. Porque qual era a alternativa? Que Paulo continuasse se destruindo aos poucos, que Victor continuasse sozinho, que eu continuasse na ilusão de que aquilo tudo era um casamento normal? Não. O que tínhamos não era perfeito, era longe disso, mas era real de um jeito que a maioria dos casamentos heterossexuais convencionais nunca seria. Havia honestidade ali, mesmo que fosse uma honestidade que apenas 3 pessoas no mundo compreendiam. Havia respeito múltiplo. Havia uma tentativa de todos nós vivermos da forma mais autêntica que era possível dentro de um sistema que não permitia. No final dos anos 90, Paulo começou a ficar doente. Nada muito visível no início, apenas um cansaço que parecia não passar, uma tosse que o acompanhava há semanas, uma perda de peso que era meio lenta, mas constante. Levei para médicos, fiz exames e no ano 2000, quando meu filho mais velho estava começando a faculdade, recebemos o diagnóstico que ia mudar tudo de novo. Paulo tinha um câncer no pulmão em estágio avançado. Quando ouvi aquela notícia, foi como se o chão desaparecesse novamente. Mas dessa vez, não era raiva. Dessa vez, era apenas tristeza absoluta. Paulo, mesmo com toda a complexidade de nossa situação, era o pai de meus filhos. Era o homem que tinha dormido ao meu lado por quase 15 anos. Era alguém que, apesar de tudo, eu tinha chegado a amar de forma muito real. E agora, aquele homem estava morrendo. Os 2 últimos anos da vida de Paulo foram provavelmente os mais intensos de toda a nossa história juntos. Victor praticamente se mudou para a nossa casa. Ele deixava seu trabalho mais cedo, passava as noites cuidando de Paulo, ajudava com medicações, com banhos, com tudo aquilo que Paulo precisava. E eu, enquanto isso, cuidava dos aspectos práticos. Coordenava a saúde, fazia as compras, organizava a casa e tentava manter meus filhos de pé enquanto assistiam o pai desaparecer lentamente. Uma noite, quando Paulo já estava bem fraco, quando a dor o visitava constantemente, apesar de toda a medicação, ele me pediu para sentar do lado da cama dele. Victor tinha ido para casa descansar um pouco. Meus filhos estavam dormindo. E era apenas Paulo e eu, no silêncio daquele quarto, que cheirava a medicamentos e a morte se aproximando. Mariana, ele sussurrou, sua voz quase inexistente. Eu quero que você saiba que você foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. Não porque você tenha resolvido minha confusão interna, porque você nunca poderia ter feito isso, mas porque você tinha força o suficiente para simplesmente aceitar que eu era alguém complicado, alguém que não cabia em nenhuma caixa. Chorei enquanto escutava aquilo. Chorei porque era verdade. Chorei porque havia aquiescência naquilo. Uma aceitação de que ambos tínhamos perdido coisas importantes ao longo dos anos, mas que talvez não fosse totalmente em vão. Paulo faleceu em um sábado de abril. Victor estava segurando uma de suas mãos. Eu estava segurando a outra, e meus filhos estavam nos pés da cama. Quando ele respirou pela última vez, nós 3 que amávamos aquele homem da forma que conseguíamos amá-lo, nós 3 acabamos de perder uma parte fundamental de nós mesmos. Victor entrou em colapso, saiu do quarto, foi para a cozinha, e ali eu o encontrei horas depois, sentado no chão, completamente destruído,
todo seu corpo tremendo com soluços que pareciam estar saindo de um lugar muito mais profundo do que qualquer ser humano deveria ter dentro de si. Nos meses que se seguiram ao falecimento de Paulo, Victor se isolou completamente. Deixou seu trabalho, raramente saía de casa, praticamente desapareceu. Quando finalmente consegui conversar com ele, meses depois, ele me disse que não sabia como viver em um mundo no qual Paulo não existia mais. Que toda aquela vida que tínhamos construído, aquela vida estranha e complicada e cheia de segredos, tinha um propósito específico: estar próximo de Paulo. E agora que Paulo tinha se ido, aquele propósito tinha desaparecido também. Eu passei a visitar Victor frequentemente. Levava comida, ficava sentada com ele em silêncio, porque algumas dores não precisam de palavras. Aos poucos, Victor começou a reconstruir sua vida. Conseguiu um novo emprego, voltou a sair de casa. Meus filhos, que já eram adultos, o convidaram para viver conosco, porque simplesmente não havia razão para esconder mais nada. Paulo tinha se ido. A sociedade que os condenava estava mudando lentamente. E Victor era, afinal de contas, alguém que tinha sido parte crucial de nossas vidas por mais de 20 anos. Você quer continuar comigo até o final dessa história? Porque ainda temos muito mais para revelar. Victor não apenas ficou em nossa casa, ele se tornou parte integral de nossa família de forma que nunca tinha sido possível antes. Meus filhos, que agora eram homens adultos com suas próprias vidas, suas próprias famílias, suas próprias crianças, reconheceram finalmente o papel que Victor tinha desempenhado em nossas vidas. E não era o papel de tio, era o papel de alguém que tinha amado seu pai da forma mais pura, mais completa, mais verdadeira que alguém poderia amar. Meu filho mais velho, em um Natal cerca de 5 anos após a morte de Paulo, me abraçou e sussurrou no meu ouvido que sentia muito por tudo aquilo que Victor tinha sofrido, que entendia agora, na maturidade, que aquele homem tinha sacrificado tudo, sua vida social, sua possibilidade de estar abertamente com quem amava, seus melhores anos, tudo, apenas para poder estar perto de Paulo, e que entendia também que eu tinha sacrificado muito, que aquele casamento que tinha durado até a morte de Paulo tinha sido, na verdade, um ato de amor para todos os três envolvidos. Foi naquele momento que finalmente consegui chorar de forma diferente. Não era o choro do sofrimento, era o choro da compreensão, da aceitação, talvez até do perdão. Nos anos que se seguiram, comecei a reconstruir minha vida de uma forma que nunca tinha imaginado ser possível. Vendi minha galeria de arte, porque descobri que já não tinha mais a mesma paixão por aquilo que me tinha sustentado por tantos anos. Aquele trabalho tinha sido meu escape, meu refúgio, e agora que tinha resolvido muitas coisas internamente, já não precisava daquele refúgio da mesma forma. Comecei a viajar. Simplesmente comecei a pegar minha mochila e viajar pelo Brasil, conhecendo pessoas, ouvindo histórias e, para minha própria surpresa, começando a compartilhar minha história também. Conheci outras mulheres que tinham passado por situações similares ou piores. Mulheres que tinham permanecido em casamentos infelizes por obrigação social. Mulheres que tinham sacrificado suas próprias vidas para manter famílias unidas. Mulheres que, como eu, tinham aprendido que o amor não era simples, que era matizado, que às vezes era tão complicado que quase não era possível descrevê-lo com as palavras que temos em português. E através dessas conversas, através dessas histórias compartilhadas, eu comecei a processar melhor minha própria jornada. Victor também mudou completamente naquele período. Começou a trabalhar como consultor voluntário em organizações que lutavam pelos direitos LGBTQIA+, ajudando especialmente homens que estavam saindo do armário depois de vidas inteiras de repressão. Havia uma satisfação profunda em seu rosto quando contava sobre aquele trabalho, como se, ao ajudar aqueles homens a viverem com autenticidade, ele estivesse redimindo de alguma forma todos aqueles anos que tinha precisado viver em segredo. Nos últimos 3 anos, Victor desenvolveu um câncer também. Não no pulmão, como Paulo, mas no pâncreas. E enquanto recebia tratamento, enquanto passava pelos sofrimentos terríveis que o câncer traz, eu vi em seus olhos uma aceitação que tinha levado 40 anos para chegar. Ele me disse uma vez,
Enquanto estávamos sentados na varanda de minha casa, vendo o pôr do sol, que se pudesse voltar atrás e fazer tudo diferente, ele ainda escolheria o mesmo caminho. Que sim, tinha sofrido. Que sim, tinha perdido anos que poderia ter vivido abertamente. Que poderia ter tido relacionamentos que não eram escondidos. Que poderia ter visto Paulo sendo honesto com suas famílias, com o mundo. Mas que aqueles anos com Paulo, mesmo que roubados, mesmo que vividos em segredo, mesmo que não fossem perfeitos, foram os melhores anos de sua vida. E que ele não trocaria aquilo por nada. Que ter tido aquele amor, mesmo que em pequenas doses, mesmo que compartilhado com esposas e segredos, era infinitamente melhor do que nunca ter tido aquele amor de todo. Victor faleceu há 3 anos, em dezembro, durante a noite de Natal. E quando recebi a notícia, eu percebi que estava perdendo, finalmente, o último elo com Paulo, porque Victor, apesar de tudo, era a ligação viva entre aquele tempo, aquela vida que tínhamos construído juntos os 3. No funeral de Victor, algo absolutamente inesperado aconteceu. Compareceram pessoas que eu nunca tinha visto antes, homens de diferentes idades, da adolescência até a velhice, que todos tinham uma história em comum. Victor tinha os ajudado em algum momento de suas vidas. Tinha os orientado, tinha os acolhido, tinha os salvado, em alguns casos, de situações de desespero profundo. Aqueles homens fizeram discursos bonitos, alguns cheios de lágrimas, descrevendo como Victor tinha sido um anjo na vida deles, como tinha os mostrado que era possível viver com autenticidade mesmo em um mundo que condenava aquilo. E enquanto escutava aqueles depoimentos, eu compreendi finalmente que a vida de Victor, apesar de toda a dor, apesar de todo o sacrifício, tinha importância imensa, que aquele amor que ele compartilhou com Paulo, mesmo que em silêncio, mesmo que em segredo, tinha gerado ondas de amor que continuaram afetando outras vidas muito tempo depois que aquele relacionamento tinha terminado. Meus filhos, hoje com mais de 50 anos, traziam seus filhos e netos para me visitar frequentemente. E eles contavam para aqueles netos histórias sobre o avô Paulo e o tio Victor. Contavam a verdade, sem constrangimento, sem vergonha. E aquelas crianças cresciam, compreendendo que o amor tinha muitas formas, que as famílias podiam ser construídas de formas diferentes das convencionais, e que a aceitação e a compaixão eram valores muito mais importantes do que a conformidade social. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, lembre-se, você pode apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Isso fortalece esse canal de luz e nos permite continuar espalhando essas histórias com todo o carinho para mais pessoas que, assim como você, precisam entender que o amor não segue as regras que a sociedade dita, que às vezes a vida nos coloca em posições onde não há respostas certas, apenas escolhas menos erradas. Se sentir no coração, clique em Valeu demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, que acolhem, que despertam para realidades diferentes das nossas. Eu tenho 72 anos agora. Sou avó de 7 netos lindíssimos e bisavó de 3 bisnetos. Continuo viajando, continuando conhecendo pessoas, continuando compartilhando essa história que durante tanto tempo mantive enterrada dentro de mim como se fosse um segredo vergonhoso. Mas agora compreendo que não é vergonhoso, que aquilo que Paulo, Victor e eu vivemos foi uma declaração de amor tão radical, tão desafiadora das convenções, que merecia ser contada, merecia ser honrada, merecia ser entendida não como uma traição ou um escândalo, mas como uma afirmação de que o coração humano é muito mais complexo do que qualquer código social poderia conter. Quando olho para trás em minha vida inteira, com toda aquela dor, aquele sofrimento, aquelas noites em que achei que não conseguiria continuar vivendo, aqueles momentos em que a tristeza era tão pesada, que parecia física, eu posso dizer com certeza que fui privilegiada. Sim, privilegiada, porque tive a oportunidade de amar e ser amada por 2 homens extraordinários que me escolheram, mesmo em circunstâncias impossíveis, mesmo sabendo que aquele amor teria um preço muito alto. E porque fui testemunha de um tipo de amor que a maioria das pessoas nunca testemunhará na vida. Você quer que eu vá até o final?
porque ainda há a conclusão que vai amarrar tudo isso e deixar uma mensagem que vai mudar sua forma de entender o amor para sempre. Vocês sabem, durante muito tempo eu carreguei uma culpa que não era minha. Achava que tinha sido a vilã dessa história. A mulher que tinha invadido um relacionamento que existia antes de mim, que tinha tomado o tempo de Paulo, que tinha tirado Victor de uma vida que poderia ter sido mais feliz se eu simplesmente não existisse. Mas com o passar dos anos, com a maturidade que vem de viver, sofrer, chorar e finalmente entender, eu compreendi que essa culpa era construída sobre uma ilusão, que eu não era vilã, que ninguém ali era vilão. Éramos apenas 3 pessoas presas em um mundo que não tinha espaço para a verdade que vivíamos. Paulo não era um vilão por tentar ser algo que não era, por tentar viver uma vida que a sociedade esperava que ele vivesse. Victor não era um vilão por amar alguém que tecnicamente pertencia a outra pessoa. E eu, definitivamente, não era uma vilã por aceitar uma situação que era praticamente impossível, por tentar fazer funcionar um casamento que tinha sido construído sobre areia desde o princípio. Éramos apenas 3 pessoas tentando sobreviver em um sistema que nos dizia que tínhamos 3 opções: mentir, sofrer ou desaparecer. E nós escolhemos mentir. Escolhemos sofrer. E nenhum de nós desapareceu. A verdade mesmo, é que aquele arranjo estranho, aquela vida não convencional que construímos, era mais honesto do que a maioria dos casamentos que eu conheço, porque nós sabíamos. Todos os 3 sabíamos exatamente com o que estávamos lidando. Não havia pretensões falsas de que aquilo era um casamento tradicional perfeito. Havia reconhecimento de que havia necessidades que não podiam ser satisfeitas, desejos que não podiam ser realizados abertamente, mas que podiam ser acomodados de formas que funcionavam para todos os envolvidos. Paulo tinha uma esposa que o amava, que o respeitava, que o apoiava. Victor tinha permissão para estar próximo do homem que amava, mesmo que limitadamente. E eu tinha uma vida que era minha própria, uma carreira que era independente, uma autonomia que muitas mulheres casadas nunca tiveram. Não era perfeito, era longe de perfeito, mas era real. Era honesto de um jeito que ninguém jamais poderia ter negado se tivesse coragem de olhar para a verdade nos olhos. O que eu gostaria que vocês entendessem, aqueles de vocês que estão assistindo isso agora, é que a vida é muito mais complicada do que as histórias que nos contam. É muito mais complexa do que os filmes, do que as séries, do que os livros, porque na vida real não há vilões claros, não há finais perfeitos, não há respostas corretas para perguntas impossíveis. O que há é apenas gente tentando, da melhor forma que consegue, honrar seus sentimentos dentro de um sistema que nega a existência de certos tipos de amor. O que há é gente se sacrificando por gente que ama e esperando que aquele sacrifício signifique algo. O que há é famílias que não se encaixam em nenhuma caixa convencional, mas que funcionam, que prosperam, que produzem amor real apesar de tudo. Quando Paulo estava morrendo, nos seus últimos dias, ele pediu para ver meus filhos juntos. E em um momento que vai estar gravado em minha memória para sempre, ele os abraçou e disse algo que mudou completamente a forma como aquele relacionamento inteiro era entendido. Ele disse: "Vocês precisam entender que tudo que fiz, tudo que mantive secreto, tudo que vocês talvez não compreendam agora, foi feito porque eu amava, porque amava sua mãe, porque amava o Victor, porque amava vocês. Aquele homem que estava deitado naquela cama, comendo morte lentamente, e ainda conseguia priorizar o amor como a motivação central para tudo que tinha feito em sua vida. Isso é a verdadeira medida de um ser humano. Não é se ele seguiu as regras, é se ele amou. E Paulo amou, profundamente, complexamente, de formas que eram quase impossíveis de nomear. Meus filhos cresceram sabendo que a vida era complicada, que às vezes não havia respostas certas, que o amor, o verdadeiro amor, exigia sacrifício e compreensão e aceitação de que as pessoas que amamos talvez nunca sejam completamente nossas. Eles cresceram sabendo que a sexualidade não era binária, que as famílias vinham em formas diferentes, que a aceitação era muito mais importante do que a conformidade. E eles criaram seus próprios filhos com esses mesmos valores. Então há agora, circulando por esse mundo,
Uma geração inteira de crianças que crescem compreendendo que o amor é muito maior do que tentávamos fazer acreditar. Que o amor não precisa de permissão da sociedade para existir. Que o amor não precisa ser aprovado por ninguém para ser válido. Há alguns meses, recebi uma ligação de um jovem que tinha lido sobre minha história através de uma publicação que fiz em redes sociais, falando sobre Paulo e Victor. Esse jovem tinha 23 anos, ainda estava no armário, ainda estava tentando decidir se deveria tentar um casamento heterossexual para agradar sua família ou se deveria viver abertamente como gay. E ele me perguntou: Mariana, você acha que Paulo fez a coisa certa? Você acha que ele deveria ter simplesmente vindo a público, que deveria ter deixado de esconder quem ele era? E eu chorei enquanto respondia àquela pergunta. Porque a resposta não era simples, não era sim ou não. A resposta era: Paulo fez o melhor que podia dentro de um mundo que o condenava. E Victor amou Paulo de uma forma que era tão pura que transcendia a convencionalidade. E eu, apesar de tudo, encontrei significado e até certa paz no reconhecimento de que aquele amor, ainda que não fosse para mim completamente, era real e digno de respeito. O que eu gostaria que todas as pessoas entendam é que há muita gente vivendo vidas secretas neste exato momento. Muita gente em casamentos que não servem como deveriam servir. Muita gente amando pessoas que não podem dizer que amam. Muita gente sacrificando sua autenticidade para encaixar em caixas que não foram feitas para eles. E para aquelas pessoas, eu gostaria de dizer que suas vidas têm valor, que seu sofrimento tem significado, que o amor que você sente, mesmo que secreto, mesmo que não reconhecido, é tão válido quanto qualquer outro tipo de amor, que vocês não são menos do que as pessoas que conseguem viver abertamente, que vocês não merecem culpa por terem nascido em um tempo ou lugar onde isso era impossível, mas também gostaria de dizer que há esperança, que o mundo está mudando, que cada geração depois de nós compreende melhor que não há apenas uma forma de amar, de viver, de ser, que talvez para os filhos dos nossos filhos aquilo que Paulo, Victor e eu vivemos seja tão comum, tão entendido, que nem pareça mais revolucionário ou trágico. Que talvez simplesmente seja conhecido como mais uma forma de amor em um mundo que finalmente aprendeu a acomodar muitas formas de amor. Vamos até o final agora? Porque preciso compartilhar a mensagem mais importante de toda essa jornada. Eu estou aqui hoje, aos 72 anos, compartilhando essa história porque acredito que ela precisa ser dita. Porque há pessoas ouvindo isso agora que estão em situações similares, vivendo duplicidades similares, carregando segredos similares. E eu quero que vocês saibam que não estão sozinhos. Que aquilo que vocês estão vivendo, por mais isolado que pareça, tem sido vivido por muita gente. Que o sofrimento que vocês carregam é real e válido, mas que também há beleza nele. Que há significado em sacrificar partes de si mesmo por pessoas que amamos. Que há redenção em aceitar a complexidade de outras pessoas, mesmo quando aquela complexidade nos machuca. Que há dignidade em viver com integridade dentro de um sistema que não aceita a integridade que você está tentando manter. Passei 41 anos mantendo o segredo de Paulo e Victor. 41 anos. E quando finalmente comecei a contar essa história, quando finalmente coloquei tudo para fora, senti como se um peso que eu nem sabia que carregava desaparecesse, como se tivesse estado segurando uma respiração por décadas e finalmente pudesse expirar. Mas também percebi algo muito importante, que aquele silêncio, por mais que me machucasse, era necessário naquele momento, porque se eu tivesse contado essa história em 1987, quando Paulo estava vivo, quando Victor estava vivo, quando meus filhos estavam crescendo, teria destruído vidas, teria exposto pessoas a condenações que não mereciam, teria roubado delas a possibilidade de ter qualquer privacidade, qualquer dignidade. Então aquele silêncio, apesar de ser um sofrimento, era também um ato de amor. O que eu gostaria que ficasse absolutamente claro é que essa história não é sobre homossexualidade. Essa história é sobre amor, é sobre a forma como o amor transcende categorias, limites, convenções sociais.
É sobre a forma como o coração humano é grande o suficiente para amar múltiplas pessoas de múltiplas formas simultaneamente. É sobre pessoas que não tinham respostas certas para perguntas impossíveis e que faziam o melhor que conseguiam com o que tinham. Se Paulo tivesse nascido em um tempo e lugar diferentes, se ele tivesse nascido 50 anos depois, talvez pudesse ter vivido abertamente com Victor. Talvez ambos pudessem ter tido vidas muito menos complicadas. Mas ele nasceu quando nasceu, e fez as escolhas que fez, e aquelas escolhas tiveram consequências muito reais para ele, para Victor e para mim. Meus filhos, ao longo dos anos, me perguntaram se eu me arrependo, se eu arrependida de ter aceitado aquele arranjo, de ter permanecido naquele casamento, de ter sacrificado tanto de mim mesma. E minha resposta é sempre a mesma. Não, não me arrependo, porque aquele sacrifício produziu uma vida que foi cheia de propósito. Produziu filhos que cresceram com compaixão e compreensão. Produziu uma comunidade ao meu redor que compreende que o amor é complicado e que a aceitação é muito mais importante do que o julgamento. Produziu uma história que está ajudando pessoas agora, neste exato momento, a entender suas próprias vidas melhor. E sim, produziu sofrimento também. Produziu lágrimas que vão além de qualquer quantidade que deveria ter sido derramada. Produziu solidão, que às vezes parecia que ia me consumir completamente. Mas aquele sofrimento não foi em vão. Aquele sofrimento tinha um propósito. Há algo que Paulo disse para mim uma semana antes de morrer que mudou completamente a forma como entendo minha própria vida. Ele me chamou para sentar ao seu lado, me pegou na mão com aquela força que ele já não tinha muito mais e disse: Mariana, você sabe por que eu casei com você? Não foi porque eu não amava o Victor. Você sabe disso. Casei com você porque precisava de alguém que fosse forte o suficiente para amar alguém que era impossível de amar completamente. Precisava de alguém que pudesse olhar para a imperfeição da minha vida e não ver traição, mas ver amor. E você foi essa pessoa. Você foi exatamente a pessoa que eu precisava. Chorei enquanto escutava aquilo, porque entendi finalmente que aquele relacionamento não era sobre mim sendo menos importante. Era sobre eu ser exatamente importante da forma certa. Eu não era um prêmio de consolação. Eu era a pedra fundamental que permitia que aquela estrutura inteira funcionasse. E agora que chegamos ao fim dessa história, que chegamos a esse ponto onde tudo faz sentido, porque tem perspectiva suficiente para ver o quadro inteiro, eu gostaria de deixar uma mensagem final com vocês. Uma mensagem que é a razão pela qual estou contando tudo isso agora, neste momento de minha vida. Porque há pessoas assistindo isso que estão questionando se devem permanecer em seus casamentos. Há pessoas que estão amando alguém que não podem estar com aquela pessoa abertamente. Há pessoas que estão em relacionamentos que não cabem em nenhuma categoria convencional e que estão se perguntando se aquilo é errado. E eu quero dizer que não existe uma resposta universal para essas questões. Mas o que existe é a possibilidade de fazer escolhas que honrem tanto quanto possível a autenticidade de todos os envolvidos. Existe a possibilidade de criar comunidades, mesmo que pequenas, de pessoas que entendem a verdade. Existe a possibilidade de viver com integridade, mesmo dentro de mentiras que o mundo exige que vivamos. Hoje, eu tenho 7 netos que crescem em um mundo muito mais aceitador do que aquele no qual Paulo nasceu. Esses netos sabem a história de seu avô e de seu tio-avô. Sabem que o amor é complicado. Sabem que as famílias têm muitas formas. Sabem que a aceitação é o valor mais importante que uma pessoa pode ter. E quando eles saem pela vida, quando eles encontram pessoas diferentes, quando eles são confrontados com realidades que não encaixam nas caixas convencionais, eles não reagem com julgamento. Eles reagem com curiosidade. Eles reagem com abertura. Eles reagem com amor. E isso é o legado real de Paulo e de Victor. Não é um legado de segredo. É um legado de amor transcendental que conseguiu se transmitir através das gerações, mesmo que tenha começado no silêncio. Há uma coisa que eu gostaria que todas as pessoas que estão ouvindo essa história soubessem. Se você está vivendo uma vida que não é totalmente sua, se você está sacrificando autenticidade para manter relacionamentos, se você está amando alguém que não pode estar com aquela pessoa abertamente, você não é louco, você não é errado, você não está cometendo pecado,
Você está sendo humano. Você está navegando por um mundo que não sempre oferece respostas certas para perguntas difíceis. E isso é corajoso. Isso é digno de respeito. Isso é digno de compaixão. Porque amar alguém é sempre um ato revolucionário em um mundo que tenta nos fazer amar de formas muito específicas e muito limitadas. Amar alguém complexamente, multidimensionalmente, apesar de limitações, apesar de impedimentos, apesar de impossibilidades sociais, aquilo é o tipo de amor que muda o mundo. Aquilo é o tipo de amor que eu vivi, que Paulo viveu, que Victor viveu. E aquilo é o tipo de amor que você pode estar vivendo também. Vocês me ajudaram muito ao estarem aqui, ouvindo essa história do começo até aqui. Esse ato de ouvir, de estar presente, de permitir que minhas palavras tocassem seus corações, de abrir seus corações para receber essa narrativa tão pessoal e tão dolorosa e tão necessária, isso significa mais para mim do que qualquer coisa. Porque significa que essa história que guardei por 41 anos finalmente está sendo compartilhada com pessoas que entendem que amor é complicado, que vida é complicada, que às vezes as respostas mais importantes não vêm de códigos morais ou religiosos, mas vêm da compaixão que temos uns pelos outros. Se essa história tocou seu coração, se você identificou partes de si mesmo nela, se você entendeu algo sobre sua própria vida através dessa narrativa, por favor, compartilhe isso. Conte para outras pessoas. Não o segredo especificamente, mas a verdade de que o amor é real em muitas formas diferentes. Que a aceitação é possível, mesmo quando tudo parece impossível. Que há dignidade em viver honestamente dentro de um mundo que às vezes nos força a viver mentiras. E eu gostaria de convidá-los de forma calorosa, de forma acolhedora, como se vocês fossem membros da minha família, para se inscreverem nesse canal. Porque aqui é um lugar onde histórias como essa são contadas. Aqui é um lugar onde a complexidade da vida humana é honrada. Aqui é um lugar onde pessoas que vivem vidas que não encaixam nas categorias convencionais podem encontrar acolhimento, encontrar compreensão, encontrar a sensação de que não estão sozinhas. Se vocês gostam de ouvir histórias que desafiam suas percepções, que as deixam questionando o que é certo e errado, que as deixam com lágrimas nos olhos e renovada compaixão em seus corações, por favor, se inscrevam. Compartilhem esses vídeos. Contem nos comentários qual é o seu próprio entendimento sobre amor e sacrifício e aceitação. Contem de onde vocês estão assistindo. Contem que tipo de histórias vocês gostariam de continuar ouvindo. Porque essa comunidade é feita de pessoas como vocês, pessoas que compreendem que a vida é mais complicada do que as narrativas convencionais e que isso é uma coisa linda, não uma coisa ruim. Essa é minha história. Essa é a história de Paulo, de Victor e de mim. Uma história de amor tão grande que precisou ser guardada em segredo para poder existir. Uma história de sacrifício que produziu não só sofrimento, mas também significado profundo e transformação. Uma história que me ensinou que, às vezes, o maior ato de amor é simplesmente aceitar que a pessoa que amamos é mais complexa do que conseguimos compreender completamente, e amar aquela pessoa de qualquer forma. Obrigada por estarem aqui comigo. De verdade, vocês me fazem sentir menos sozinha.